bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um MantelliCast. Eu sou o Dr. Domingos Mantelli e junto com a minha esposa, Érica Mantelli, aqui há mais de 10 anos à frente da Clínica Mantelli, sede local desta nova casa, dessa sua nova casa, o MantelliCast, todas as quintas-feiras trazendo um convidado novo com assuntos magníficos para vocês. Então, se você ainda não segue, vai lá, começa a seguir a gente. Estamos em todas as plataformas, YouTube, @MantelliCast, tem também o @MantelliCast Cortes, estamos no Spotify, @MantelliCast, também no Deezer. Onde mais, Raquel? Estamos em todas as plataformas, vocês encontram a gente em tudo quanto é lugar. É só procurar. Só procurar, vai lá, começa a seguir a gente, ativa o sininho é importante, né? Recomenda ali para os amigos. Se tiver alguma dica, alguma sugestão de alguém que você queira ver aqui, algum convidado especial, manda pra gente também, deixa os comentários, mande as suas perguntas, é sempre um prazer estar aqui com vocês todas as quintas-feiras, sejam muito bem-vindos. E a convidada de hoje, fala aí, meu amor. Não, gente, sensacional. Muito boa noite para vocês. A gente tá muito feliz de estar aqui. E assim, o MantelliCast ele veio com o intuito da gente falar muito mais do que só sobre saúde. Então a gente vai ter sim dicas de saúde, qualidade de vida, bem-estar, relacionamento. A gente vai falar sobre maternidade, a gente vai falar sobre finanças, sobre gestão de carreira, sobre viagem, sobre espiritualidade, sobre tudo. Mas a nossa base, nossa formação como médico, como área da saúde, não poderia deixar de trazer essa pessoa maravilhosa, que de saúde ela entende muito, e muito mais do que de tratar doenças, mas a gente fazer prevenção. Porque... E ela não é só convidada, a gente é fã dela. Não, a gente é fã, fã. E mais, amigos. Fã, amigos e pacientes. É, exatamente, e pacientes. Bom, vamos parar, né, de enrolar e vamos apresentar nossa queridíssima hoje, Andréa Fricks. Uma salva de palmas, Andréa Fricks! Ó, pra vocês terem uma ideia do pequeno currículo dela. Bom, a Andréa, querida, ela é nutricionista materno-infantil, doutora em Ciências Fisiológicas pela Universidade Federal do Espírito Santo, CEO do Instituto Andréa Fricks, presidente da Abrame. Isso aí eu tenho muita honra, porque eu vi nascer e eu tenho um orgulho. Nós somos convidados já 2 vezes seguidas para ir falar nesse congresso da Abrame, que é sensacional para médicos e nutricionistas, e lotado, Andréa, não tem lugar para sentar. Incrível mesmo. Aliás, quem é nutricionista ou pediatra ou que trabalha com nutrição materno-infantil, não tem como não participar desse congresso, porque a atualização tá toda ali. Então, quem quer ser atualizado tem que participar da Abrame, porque é sensacional. E acho que o melhor título dela, né, mãe, mulher médica e mãe do Miguel, da Marina e do Davi. Seja muito bem-vinda, nossa amiga querida. Que honra, Brasil! Muito bom ter você Oi, aqui, Brasil. André, muito bom. Emocionada, já comecei emocionada com essa apresentação afetuosa. Eu acho que da vida o que mais importa são as pessoas, né? Sim. E a gente leva, ó, eu já vou falando e vou ficando arrepiada aqui, porque é isso que a gente vai levar, né? Impactar a vida das pessoas, estar com vocês que impactam a minha vida e de tantas pessoas, e saber que de alguma maneira eu participo da história da família de vocês. Claro. É muito lindo isso. Com certeza. É uma honra participar, acompanhar. Cuidou ver as da meninas Belinha. crescendo, cuidei da Belinha, vivi tudo com vocês e saber que a gente está aqui para levar isso, conhecimento, emoção, gratidão, vida, Deus, para essas pessoas que estão precisando tanto, para todo mundo que está precisando, né? Sim. Para quem está longe, para quem está perto, para quem está em outro país, e isso é fazer a diferença nessa geração. Eu acho que o mais importante, né, quando você exerce o que, né, a tua profissão, a nutrição com amor, né, você faz por amor àquilo mesmo, você ter sucesso, chegar num ponto onde você chegou, de hoje coordenar, né, tantos institutos, tantas instituições, congressos, tantos nutricionistas ali, médicos ali junto com você, é muito gratificante. Mas é porque você não fez visando isso. Não foi. Né? Eu queria até começar, né, pedindo para você contar um pouquinho como que foi a tua introdução no mundo da nutrição. O que te levou a estudar nutrição? Porque eu sei que essa história é linda demais. É a história da minha vida. Eu me formei primeiro bem jovenzinha, vamos registrar, enfermeira, apaixonada por cuidar de crianças. Então, eu me formei na UFS, a minha primeira graduação em enfermagem. E desde o segundo período, eu visitei uma UTI neonatal. Eu sei que isso passa no coração de vocês também, ó, vou me arrepiando. E me apaixonei e falei, nossa, eu tenho que cuidar de bebês. Eu era criança e sabia que eu ia cuidar de crianças. E aí, na UFS, entrei logo para neonatologia, a faculdade toda, fazendo faculdade, estágio, sempre na neonatologia. Enfim, me formei enfermeira, trabalhando muito, sempre coordenando equipes de UTIs neonatais e pediátricas. Dava aula dela na UFS, depois de uma outra universidade, sempre para enfermagem pediátrica. E aquelas coisas do destino, no sentido do destino nas mãos de Deus, né? Eu sempre tive uma vida nas mãos do Senhor, tenho um relacionamento com Deus muito forte, entreguei meu coração a Jesus com 8 anos de idade.
E de lá para cá, minha vida foi totalmente moldada pela vontade dele. Então, ele já tinha plantado essa semente lá no meu coração da enfermagem. E eu cuidei de milhares de bebês prematuros, mal formados. Me casei, meu marido médico, dessa área também trabalhava em UTIs, neonatais, eu conheci ele lá, inclusive. E aí, primeira gestação, sofri um aborto, que é uma pauta que, inclusive, a gente pode até falar num outro momento, enfim. Porque é uma dor, é uma coisa... É o impacto. E assim, o que a gente não pode normalizar. Não né? pode. Apesar de ser algo frequente, que pode acontecer em muitas gestações. Não é normalizado, não pode. É uma perda. Perder um bebê... Perder um filho. Seja ele de 4 semanas, 5 semanas, de 8 meses, ou uma criança que já nasceu, é uma dor e é uma ferida mortal para essa mãe e para esse pai. Exatamente. E a mulher precisa viver esse luto, E né? a sociedade, gente tem que como se nada tivesse acolher. acontecido. Sim. Tenta de novo, como se nada... É comum, é frequente. Ué, mas eu perdi um filho. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Muito jovem, tinha acabado de casar, eu engravidei na lua de mel, Brasil, porque eu queria casar. Minha mãe engravidou de mim na lua de mel. Eu e o meu marido somos o seguinte, eu sou o segundo casamento do meu marido, a gente é muito feliz juntos, e quando a gente casou, eu falei, olha, ele sabia que o meu sonho era casar e ter filho. Isso é uma outra coisa, que só no podcast de vinho dá pra contar. A gente vai gravar outra, Vai ter a versão 2. Vamos lançar a versão VinhoCast. Mas eu vou contar rapidinho isso aqui. Eu amo tanto meu marido, aquela história assim, vamos namorar ou não vamos? Eu falei pra ele assim, olha só, eu sei que você já foi casado, né, já tem seus filhos, ele tem 3 filhos maravilhosos. E eu disse assim, mas o maior, ele almoçando, tá? A gente não tava namorando ainda, almoçando. O maior sonho da minha vida é casar e ter filho. Ele foi diminuindo as garfadas. O brilho foi sumindo. Ele foi querendo descer da cadeira. Daí eu disse assim, então eu vou te dizer uma coisa, se você sabe que você não quer casar de novo e ter filhos, nós não vamos namorar. Porque esse é o sonho da minha história vida. parecida. Mulher decidida. Acho A gente viu uma situação não parecida. aceitaremos menos Andréia. do que isso. Ele, não dá pra mas aceitar calma menos que do tem isso. um plus. Aí ele ficou com o garfo meio parado, querendo entalar. Eu disse assim, e vou dizer mais. Eu tô com 24, porque eu fazia conta, Brasil. Eu fazia conta porque eu achava que eu não podia ficar mais velho. Porque era tanto sonho que eu tinha que realizar esse sonho. Tinha medo de chegar aos 30. Não podia demorar, tinha medo de chegar aos 30. Eu ficava contando assim, 24 até eu namorar, até não sei o que, até casar. Era isso. E aí eu tinha 24, e ele, 24 para 25, e ele com as garfadas. Eu disse pra ele assim, e tem mais uma coisa. Ele falou, o quê? Eu disse, eu te dou 2 anos. Ele disse, o quê? Não, porque eu tenho 24. Até eu fazer 26, até eu casar e ter filho. Ele ficou, gente, meia hora com o garfo parado, pensando. Eu falei, você pode decidir. Nós nem começamos a namorar ainda. Te dou 48 horas pra dar a pensa. resposta. Gente, 2 anos depois a gente casou. Tá vendo? E aí ficou naquela, ele disse assim, nem vai se prevenir não, porque quando a gente quer muito, demora. Aí eu engravidei na lua de mel. Tá vendo? Engravidei na lua de mel, mas perdi ali com 7 semanas, tive um aborto muito doloroso em casa, foi um parto às avessas, né? Eu acho que é um pouco isso, ficou um coágulo preso ali, eu tive uma dor, eu perdi a visão por alguns minutos. Nossa. Eu fiquei, porque a minha médica dando suporte, ele como médico, mas enfim... Passei aquilo, cheguei no consultório da minha obstetra e falei pra ela assim, quanto tempo depois eu posso engravidar de novo? Ela disse assim, 2 meses. Eu disse, ótimo, porque foi tudo muito tranquilo, enfim. E aí, 2 meses depois eu engravidei do Miguel, que é o meu príncipe, que hoje tem 15 anos. Ganhei o Miguel 15, com o menino... nossa. 15, um Meu príncipe. Deus, Mais de nossa. 15 um pouquinho. Miguel pendurado no peito, cheguei na Amanda, falei, Amanda, quando eu posso engravidar de novo? Ela... Eu disse, isso, eu quero saber. Ela disse 6 meses. 6 meses eu engravidei da Marina. Olha. Mas como a vida não segue o nosso roteiro, o roteiro é do Senhor, a Marina, no início da gravidez dela, a gente descobriu que ela era muito mal formada. E aí é uma longa história, depois se vocês quiserem eu posso dar algum Tem detalhe. no seu livro também, Tem né? no meu livro, tem um documentário no meu canal do YouTube, Andréia Frix. Vale a pena, gente, Perdi assistam. minha filha, descobri meu chamado. Porque foi Vale por causa... a pena porque a tua história é linda e inspira muitas pessoas. Acho maravilhosa a tua história. É isso, assim, no início, você pode abortar até legalmente, porque é muito grave. Eu disse, não, eu amo esse filho, eu quero esse filho. E eu orei, me ajoelhei. Assim que eu tive a notícia, foi meu marido que me deu a notícia, que o bebê era muito mal formado. Eu sabia tudo de malformação, porque eu dava aula sobre Tinha isso há 10 trabalhava, anos. né? Não. Trabalhava, então ele sabia. E ele me disse, não pensa que é uma coisa leve, não. É uma malformação muito grave. E eu me ajoelhei. Eu me lembro que eu estava passando muito mal. Eu levantei, fui no banheiro e disse, Deus, eu amo esse filho. Eu quero esse filho do jeito que ele é. Não precisa mudar nada nele. E o Miguel tinha 7 meses, quando eu descobri que eu estava grávida, que o bebê era mal formado. 7 para 8 meses. Eu orei assim, gente. Eu disse, Deus... E tudo que eu orei aconteceu. Eu disse, eu amo esse filho. Não precisa mudar nada nele. Eu não sei o que vai acontecer. Porque meu marido tinha me dito assim, na melhor das hipóteses, você vai perder como perdeu o primeiro.
E aí eu disse, Deus, eu não sei se esse filho vai nascer vivo, mas eu quero te dizer. Eu não sei se a minha vida vai mudar e eu vou ter que ser uma mãe de UTI, como tantas que eu conheço que moram anos. Eu tinha mães que moravam 5 anos na UTI com filho, que perdiam os casamentos, porque a gente sabe que acontece muito isso, né? Sim, O homem sai fora, toca a vida e ela fica com o filho. E eu disse, se eu tiver que morar com esse filho na UTI, eu não me importo. Eu vou te dizer uma coisa, eu não sei se eu vou perder ou se ele vai sobreviver. Mas se eu pegar esse filho no colo, eu vou agradecer por cada um dia que eu pegar esse filho no colo. E foi isso que aconteceu. A gravidez evoluiu, graças a Deus. Marina nasceu viva, graças a Deus, contrariando todas as expectativas. E ela viveu 1 ano, 3 meses e 15 dias. E foi por causa dela que a nutrição entrou na minha vida. O meu marido já era dessa linha da nutrologia, da medicina preventiva, e ele já me incentivava a fazer nutrição, porque ele sempre me disse assim, Domingos, nutrição é a profissão do futuro. Faz, para você ter saúde. Eu não entendia nada disso, era enfermeira de UTI neonatal. E eu comecei de curiosidade, logo veio a Marina, entendemos que era muito grave, e eu continuei a nutrição por causa da Marina, precisei trancar um período que ela estava internada aqui em São Paulo, e aí um dia meu marido falou assim comigo, olha, destranca, continue estudando, porque você já ajuda ela muito como enfermeira. Eu tinha uma UTI montada em casa, gastrostomia, oxigênio, tudo. E aí ele disse, você já ajuda ela muito como enfermeira, como nutricionista vai poder ajudar muito. E aí eu estudei, e eu fazia poucas matérias, porque tinha eliminado muitas, em função da enfermagem, e não era fácil. Com certeza. Eu ia naquela luta para a faculdade, eu estudava nas madrugadas enquanto eu corria dieta na gastrostomia. A Marina tinha um volvo gástrico e um vício de rotação no intestino. Então, mesmo que a gente tenha feito cirurgia aqui, ela ficou com essa sequela. Então, eu corria dieta para ela em 1h30 por gavagem, numa bomba de seringa, de infusão. E é ali que eu estudava. Eu estudava com ela gravíssima na UTI, eu estudava metabolismo, eu estudava lipídio. Quando a Marina faleceu, eu estava na metade da faculdade. E aí eu me lembro que eu caí na cama, foi julho, a gente estava de férias. E eu tinha perdido, uma outra coisa que a gente pode contar depois, se vocês quiserem, eu tinha perdido injustamente meu emprego 2 meses antes dela morrer. Nossa. Eu dava aula numa universidade há muitos anos. Esse deserto foi um deserto mesmo, Foi deserto com D maiúsculo. Mas deserto é local de passagem, né? De morada, né? E quanto mais a gente sofre, mais Deus leva a gente Mas eu acho legal essa história, porque você vê, as pessoas arrumam tanta desculpa para não fazer as coisas, para não estudar, para faculdade, e você lá cuidando da tua filha, doente, com um milhão de problemas, o outro pequeno em casa, trabalhando e arrumando tempo para estudar durante os cuidados com ela. Então, assim, quem quer faz. Quem quer faz. E aí eu lembro que 2 meses antes da Marina falecer, eu fui chamada pela dona da universidade, porque eu tinha conseguido uma licença um tempo, mas essa licença venceu. E a minha filha morreu na UTI. Como eu ia dar aula ensinando a enfermagem, cuidar de crianças graves, e a minha filha morrendo na UTI. E eu disse a ela, por favor, me dá uma licença sem vencimento, sem remuneração. Eu não quero receber, eu só quero não perder o meu emprego nesse momento, que eu amo. Eu era uma profissional exemplar. Há muitos anos naquela universidade. E ela lá, milionária. E ela olhou para mim, professora, pede suas contas. Eu falo que eu estava lá no abismo, ela veio de salto alto me empurrar. Nossa. Pede suas contas, as portas vão ficar abertas para a senhora. Na hora me deu uma dor, porque eu amo trabalhar. Né? E eu estava num momento difícil, inclusive financeiramente, porque a gente tinha muito gasto com a Marina, né? Naquela época, nem tudo plano de saúde cobre, enfim. Sim. E eu falei, meu Deus, e era a minha alegria de saber que eu estava passando aquele momento difícil na minha vida, mas que eu tenho uma profissão, que eu voltaria a trabalhar. E ela me convidou a sair. E na hora que ela disse isso, Érica, eu até me arrepio aqui, Domingos, Deus falou no meu coração muito forte, pede suas contas. E eu não sabia como eu vou pedir conta. Eu nunca dependi do meu marido para nada, é uma coisa que não passava pela minha cabeça. Ele também com muita luta, filho fazendo faculdade, enfim. E eu falei assim, tudo bem, eu senti Deus falando comigo, pede suas contas. Eu pedi. Pela fé, eu pedi. Eu fiquei sem emprego com a minha filha gravíssima na UTI. 2 meses depois, a Marina morreu. Foi tão difícil que eu me lembro das minhas colegas que davam aula comigo na universidade, indo no velório arrasadas, porque elas sabiam que eu tinha perdido o emprego e perdi a filha. Tipo, tudo junto. Tudo junto. Pancada dupla. E aí eu fui para esse fundo do poço mesmo. Não tinha mais nada, não tinha nem essa expectativa de voltar para o trabalho. E aí eu estava na cama, dias depois que a Marina morreu, meu marido chegou em casa um dia, eu levantei, eu me lembro como se fosse hoje, eu me levantei, abracei meu marido, falei para ele, o que eu vou fazer da minha vida agora? Eu não tenho mais a filha e nem o emprego. Ele disse para mim assim, quantas Andréas e quantas Marinas estão passando o que você passou, que a nossa filha passou. Você vai levantar dessa cama, vai continuar estudando, eu vou te apoiar no que eu puder, você vai continuar estudando e vai ser a profissional que você procurou e não encontrou.
Esse monte de profissional arcaico, preso em Ruim. protocolo. Quantas vezes você via nossa filha urrando, você dizia para o médico, para o nutricionista, para todo mundo, não façam isso, ela não suporta, eu conheço a fisiologia, eu conheço o que está acontecendo. E eles, não, mas é o protocolo, é o protocolo. E foi assim que a nutrição chegou na minha vida. Eu voltei para a faculdade na semana seguinte, ela morreu 23 de julho, no final eu já estava lá estudando, eu ia chorando, eu ia voltando. E aí o mundo da nutrição materno-infantil se abriu para mim. Aos poucos, Deus foi movendo essa lente chamada Marina, porque até então eu estudava para tentar ajudar a Marina a sobreviver. Ela faleceu de um processo de desnutrição, internou para fazer uma endoscopia, fizeram um procedimento nela que eu já tinha, inclusive, notificado por escrito, que eu não aceitava, que não era para ser feito. Eu saí para almoçar, fizeram o procedimento e saí por algum motivo, fizeram o procedimento, ela ficou sangrando, ela pegou uma infecção e morreu de sepse. E aí, o que aconteceu? Deus foi mudando, foi falando assim, você perdeu tudo, mas eu tenho um propósito para sua vida. E eu me lembro que eu sofria muito, quando eu acordava, eu pensava assim, ai meu Deus, estou viva de novo. E eu queria tanto, era tão visceral que eu precisava encontrar a Marina, que eu pensava assim, se eu morrer, vai ser bom, porque eu vou encontrar com ela. A dor de uma mãe é algo que é visceral, é mutilante, eu me sentia mutilada. Por muito tempo eu me sentia mutilada. Mas quando eu acordava, eu pensava assim, estou viva. Deve ter um propósito para minha vida. Tem que fazer alguma coisa. Aí eu dizia, Deus, eu quero morrer, mas se o Senhor quiser que se o Senhor vai me manter viva, me cura. Que assim não dá, né? Não dá para eu viver desse jeito. E Deus me curou, trouxe a nutrição materno-infantil e tudo isso aconteceu aí, graças a Ele. E hoje você é um exemplo, né, de força, de resiliência, de fé. Porque, óbvio que passou ali por um vale muito profundo, mas conseguiu, né, persistir e hoje está com os filhos maravilhosos e o teu papel na nutrição materno-infantil. Então, assim, eu admiro muito porque é o que a gente estava falando. Já tem muito sucesso, agenda cheia, instituto indo bem, mas o seu papel social é muito importante, porque é missão de vida e a gente vê isso. O que você coloca nas suas redes sociais, a sua vontade de passar informação. E foi exatamente, e bem parecido com a nossa história nas redes sociais também, porque a gente buscou a rede social, na verdade, nunca foi com o intuito de fama, ficar famoso, nada disso. Foi justamente para compartilhar informação, porque a gente recebia também por e-mail, gente bem assim, né, humilde, que morava lá no interior da Bahia, que não tinha um ginecologista, a gente falava, poxa, eu vou fazer um post que você percebe que vai ajudar. E é o trabalho que você faz hoje, porque a gente sabe que muitas famílias, óbvio, que podem, têm esse privilégio de conseguir se consultar com você ou com alguém formado por você, mas muitos não têm, né? E também levantar a chavinha, porque também a gente vem de gerações que não achavam a nutrição tão importante, né? Que achavam que dieta é pra quem quer emagrecer. Isso. E até hoje tem gente que pensa isso. Mas por que você vai no nutricionista? Você não precisa, você tá magra e tal. Gente, a nutrição não é sobre isso, tudo. mas Nutrição é saúde. Tanto que aqui na clínica a gente tem uma premissa, assim, é inadmissível uma gestante ser acompanhada sem nutricionista. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Não tem. E foge totalmente da alçada do médico, do obstetra. Tem que ter um nutricionista acompanhando. E pós também. Né? Eu lembro o tanto que você ajudou a gente também, de várias maneiras, não só com a parte da introdução alimentar das crianças e tudo mais, mas principalmente quando a gente descobriu a crenestenose da Belinha. Sim, a pós-cirurgia. Pós-cirurgia, com o jejum que ela ficou, como que ia fazer, o que ela ia fazer, como foi esse acompanhamento. Ela mamando, você lembra? André, ela tem que ganhar peso, amamentando. Depois, André, ela tá mamando demais. Agora tem que voltar um passinho pra trás. E a tua história, né, de superação de tudo isso também ajudou a gente a superar a história da Bela, que também foi um baque. Foi. Né? A gente também não sabia o que ia acontecer, se ela ia sobreviver, se ela ia ficar com sequelas ou não, a gente não sabia. Mas vendo a tua história, por isso que eu gosto muito, quem não conhece a história da Andréa, leia o livro, ou vai lá, falou que tem o vídeo, né, contando a história no YouTube. É super importante, porque é uma história, além de ser uma história linda, é uma lição de vida. É uma lição de vida que você pode, é possível você ir atrás dos seus sonhos, e muitas vezes quando você se acha perdido no mundo, né, Deus tem um propósito para você. Muitas vezes ele dá aquele chamado e você não entende no momento o porquê. Você fala, por que eu estou passando por isso? Né? Por que eu? Né? A gente se questionava muito isso quando aconteceu com a Belinha. Poxa, por que comigo? Não faço mal para ninguém, ajudo tantas pessoas, sou uma pessoa boa. Por que minha filha tem que passar por isso? E aí muitas vezes a gente pensava, por que não eu? Né? Por que não? E uma das coisas que fez a gente ter força para seguir foi, qual o propósito? Por que a gente está tendo que passar por isso? Por que a Isabela está tendo isso também? E foi isso que nos direcionou em muitas coisas das nossas vidas. A gente ajudou muita gente depois da Isabela, né, com o mesmo problema dela, com a crenestenose e tudo mais. Divulgamos sobre crenestenose, coisa que muito pouca gente sabia. Então,
sempre tem um porquê. E né? um pra quê? E um pra quê. E acho que é muito disso. Quando você se vê perdido, né? Você fala assim, bom, Deus, né, me dá um chamado aí, me dá um alô para eu entender para onde o senhor quer me colocar, né? Que porta que o senhor quer abrir para mim, que porta o senhor quer fechar. É mais ou menos isso. Fechou a porta para você da universidade, Graças mas te a abriu, Deus. olha quantas portas ele te abriu. Daqui a pouco você vai ter a sua universidade. Exatamente, amiga. já tem o tem. Instituto, Já André. tá tá ali, já. E eu falo que se eu encontrar essa mulher que tentou, né, que foi má Vai comigo, agradecer. inclusive porque ela já tinha feito isso para vários colegas antes de mim e depois de mim também. Se eu encontrar ela, eu sou obrigada a dar um abraço nela. Dizer, Obrigada. muito obrigada por aquele empurrão Seu maldoso. não foi um porque sim. o seu não foi um sim nas mãos de Deus. E era o propósito do Senhor. Por isso eu ouvi aquela voz. Você só ajudou a fechar uma porta que ele já queria que Me fechasse. ajudou, porque aí quando eu não tinha mais nada, eu falei, agora eu vou estudar. E assim, Domingos, no meu livro tem um capítulo assim, por que não eu? Exatamente isso que você falou. Porque quando o meu marido sentou na cama e me deu a notícia que eu estava esperando um bebê mal formado, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi Por quê, assim, né? por que não eu? Foi a primeira coisa. Deus me preparou, Domingos, essa fase do porquê eu não passei. Ah, eu passei. Eu sei, é o comum de passar. Eu entendo que eu não passei porque Deus já tinha me preparado antes. Sim. Provavelmente até pela minha vida na enfermagem. Sim. Porque a primeira coisa, olha, eu me arrepio. Ele Porque primeiro te preparou, depois te pôs a aprovação à não frente. porque eu fosse mais forte que ninguém, porque não é isso, gente. Não é, tá? Entendam que eu sou uma mulher igual cada uma que está assistindo, como vocês também são. A gente é humano, a gente é falho. Eu sou fruto de um milagre. Eu estar aqui hoje falando isso com essa plenitude é fruto do milagre da bênção de Deus na minha vida. Não é humano. Não é Sim. humano. Como não foi. Porque eu me lembro que a Bíblia me falou assim, olha, é muito mal formado. Sentado na cama, eu estava de cama. Eu fechei os olhos, eu comecei a ver as pacientes que eu tinha cuidado, juízas, médicas, professoras, pobres, porque eu trabalhava tanto no público quanto no privado, faxineiras, Tipo, de todas passaram. É, isso não. Quando não ele escolhe, me disse, né? não Cor, escolho, classe social, escolhe. profissão, pode atingir qualquer pessoa. Então, quando ele me disse, eu pensei assim, peraí, todas passaram, por que não eu? Chegou a minha vez. Tanto é que quando eu fui no consultório da minha obstetra no outro dia, que ela falou sobre a questão do aborto, ela disse, Andréia, eu não faço aborto, mas legalmente, se você quiser ir para São Paulo, para o Rio fazer, eu disse para ela assim, olha, coloca no seu prontuário. Até hoje Deus me deu tudo o que eu queria, que eu precisava. Chegou a hora de eu sofrer, eu quero sofrer. Se for para sofrer com o Senhor, se esse é o plano dele para minha vida, eu nem sei porquê, mas eu quero sofrer. Então, assim, eu não cheguei a passar por isso, mas é óbvio que a gente passa, é óbvio que deve se perguntar assim, que a gente tem que ser franco com Deus, né? Assim, desde a época de Adão e Eva, ele queria ouvir o que a gente quer falar. Mas eu não passei por isso, porque eu entendo, Domingos, que Deus me preparou. E essa mensagem a gente tem que deixar. Somos todos iguais, Sim. em todos os aspectos da nossa vida. Inclusive para sofrer, para colher. A diferença é que pessoas colocam a vida nas mãos de Deus e outros acabam lutando sozinhos. Sim. E isso aí, com Ficam certeza, é muito dando mais murro difícil. em ponta de faca, ao invés de muitas vezes entender o porquê e ressignificar. Dar um novo significado para isso que buscar aconteceu. ajuda também quando percebe que não tá conseguindo Isso, sozinho pela tua fé, o isso. que não é vergonha nenhuma, Nenhuma, né? é natural. Mas o vale, ele vai existir pra todo mundo, né? Porque a vida de ninguém só vai ser linear quando a gente morrer, É. né? Então todo mundo hoje tá feliz um dia, outro dia vai ter problema. Ah, é um problema financeiro, depois é um problema de saúde, é um problema com o filho, é um problema com o pai. Todo mundo tem, não existe vida perfeita. E apesar de ser um clichê de todo mundo falar isso, infelizmente tem gente que acha que a vida dos outros é perfeita. É. Que pensa assim, ah, não, meu Deus. A nossa, rede social a também, rede social né? dá faz essa A sua maquiagem. é perfeita, você é né? casada comigo. Ai, meu Acho Deus. chique. Óbvio que é perfeita. Não tem como ser Eu diferente. também acho. Vocês verem o que eu passo, entendeu? Vocês verem que não é perfeita. Mas aí justamente isso. Mas aí eu acho que o que faz a gente, né, aprender, quando a gente tá no vale, é justamente entender, né, qual que é o propósito de tudo e se ressignificar. E ressurgir das cinzas, né? Eu falo, a gente tem que ter essa capacidade de falar, bom, fui lá até o fundo do poço, mas bora, né? Vamos, E vamos um continuar. importante, uma coisa super importante, apesar de a gente estar falando tudo isso, que é importante passar, tem um porquê, a gente não banalizar o luto. Claro. Que é importante ser vivido. Não, eu sofri, gente. Eu É acho importante. que pelo menos de 1 a 2 anos depois que ela faleceu. É. Foi um sofrimento muito intenso. É eu importante falo a gente 2 anos passar- chorando todos os dias. Passar pelo processo. Hoje você fala com uma certa Com naturalidade. naturalidade, com alegria, porque é a história da minha vida. É uma história Exato. ficou na minha cabeça, assim. Eu tenho uma sensação, Domingos, que eu não perdi, Marina. Eu tenho a sensação que eu ganhei, Marina. Tá vendo? Olha. Eu ganhei. Eu tenho uma filha maravilhosa, eu tenho uma história incrível. Deus mudou o meu destino. A Marina me mudou a deu sua um chamado, vida. mudou a Sim. minha vida. E quantas milhares de Marinas estão sendo impactadas pela história da Com Marina? certeza. Nós estamos aqui Sim. hoje por isso. Falando dela. Então eu ganhei. Eu conto com alegria. Talvez as pessoas até estranhem, mas é com alegria, porque Deus me curou. E eu acho que a principal mensagem dessa história é assim: se Deus fez isso por mim, pode fazer por qualquer um. Claro. Porque Deus não tem filhos preferidos. Sim.
Basta a gente colocar a vida nas mãos dele, porque ele faz por quem pedir. Era o que eu fiz. Eu só confiei, tive fé, não murmurei, nem enquanto eu estava com ela na UTI. Eu nunca reclamei. Nunca reclamei. Eu me lembro de uma vizinha que eu tinha, cadeirante. Eu saía às 7 da manhã. Quando ela faleceu, o Miguel tinha 2 anos e meio. Outro bebê, né? Outro bebê. Eu vim para São Paulo a primeira vez com o Marina, ele tinha 1 ano e 3. Eu me lembro que eu saía às 6 da manhã de casa com a malinha dela, eu chegava às 10 da noite com a malinha cheia de sangue. Às vezes a bolsa estava manchada. E eu sempre encontrava com essa vizinha cadeirante. Um dia, tanto na ida, na volta, batia os horários. E ela, um dia, pegou na minha mão e falou assim, você é incansável. Eu nunca vi você reclamar. Então, assim, eu nunca reclamei. Nem de estar indo, nem de voltar. Eu dormia do lado do telefone para esperar a notícia que ela tinha morrido. Ao invés de reclamar, você clama. Eu clamava e agradecia. Eu Essa ficava é a na diferença. sala da família, em cima do vaso, chorando quando eu não tinha força para entrar na UTI. Chorando. Isso durou muito tempo. Eu ficava chorando. Às vezes eu não conseguia. Alguém tinha que ir lá me levantar. Mas eu glorificava, orava e falava, Deus, o Senhor está comigo. E eu sentia a presença do Senhor ali. Isso foi até o final. E essa é a diferença. Mas esse Deus pode fazer isso por qualquer pessoa. Ai, que maravilhoso, amiga, que lindo. E essa missão que a Marina te trouxe hoje, como que você vê assim, o impacto do que você tem falado nessa nossa geração? Porque tá assustador, né? Assim, de tudo, né? Do excesso que a gente está vivendo, da exposição dos jovens a telas desde cedo, a exposição a assuntos que não deveriam ser, essa sexualização muito precoce, a erotização infantil, né? Que tem acontecido demais. E hábitos ruins, então a gente vê crianças obesas, crianças sedentárias, crianças hiper mega irritadas, e aí muitos pais desesperados, aí procurando profissionais, e assim, eu vejo a quantidade medicamentosa em excesso, então assim, a criança não tá dormindo, a criança é isso, aí vai pro neuro, pro psiquiatra, aí criança tomando antidepressivo, tomando um monte de crianças coisa. sendo diagnosticadas como hiperativas, quando, na verdade, muitas vezes estão tomando 1 litro de refrigerante por dia, Isso, cheio comendo de cafeína, gelatina. e aí Sim. vai pro médico e entram com Confete. remédio, com antidepressivos. Quer dizer, tá tudo banalizado. tudo. E aí, tudo errado. assim, como que você vê hoje, assim, o que você tem de mensagem para orientar esses pais, né? Desde o começo ali, então, né? Da parte da introdução alimentar, porque também a gente tem que tirar o mito, porque é o que você já deve ter escutado. Ai, mas minha mãe me dava isso e eu não morri. Ai, eu comia isso na minha época, eu tô vivo até hoje. Tá vivo, mas aí a sua resistência insulínica, e as suas dores, e os seus problemas, câncer. e o câncer, e a dificuldade de emagrecer, e um Uma monte coisa de que as outras pessoas coisas. têm que entender, que eu sempre falo, é uma questão de probabilidades. Você fala assim, fumar causa câncer de pulmão? Aumenta o risco. Todo mundo que fuma vai ter câncer de pulmão? Nem todo mundo. É a mesma coisa. Né? Teve muita gente que pode ter comido, nós principalmente, naquela época que não tinha tanto conhecimento, a gente teve uma alimentação muitas vezes errada, aquela coisa, tô vivo até hoje. Sim, mas a gente carrega uma série de consequências em relação a isso. Até algumas que podem se manifestar na vida um pouquinho mais velhos. Sim. Após os 50, 60, 70 anos, às vezes você vai desencadear alguma doença neurodegenerativa, alguma coisa precocemente, e que teve impacto lá atrás de hábitos não saudáveis, né? Com certeza. Eu não tenho dúvidas assim, que o que nós estamos colhendo hoje no planeta é fruto de tudo que a gente vem vivendo nos últimos anos. A ciência já mostrou que nós somos fruto daquilo que os nossos bisavós e avós fizeram. Sim. Então, essa nossa geração adoecida pelo câncer, pela obesidade, enfim, está colhendo esses frutos. Quem diz assim, eu comi e não morri, a vida 50 anos atrás era completamente diferente. Se a gente pensar na contaminação ambiental. O que os nossos avós fizeram, eu sou fruto de macarronada, porque meus avós italianos cozinhavam, que era uma beleza. Mas daí não era com fast food, não era com ultraprocessado. E era diferente, fazia massa em casa. Não era com pesticida, como é hoje. Não era com plástico, como é hoje. Não era com a química. O molho era feito com tomate. De verdade. Exato. Essa é a diferença. Sim. E aí a gente está começando a colher esses frutos. Essa geração que a Érica falou aí muito bem, é uma geração... Vamos pensar que eu engravidei, eu nasci em 1980. Por pior que a minha mãe tivesse comido, ainda lá no interior, era muito melhor. Ela era viciada em doce, mas era doce de goiabada, enfim. Mais saudável, completamente diferente. Sem ser tão industrializado, né? Eu fui contar e conhecer mais os ultraprocessados na minha adolescência, porque era do interior e tudo mais. Mas essa geração de agora já é a geração dos filhos dessa década de 2000 de nuggets, aí. de miojo, de Exatamente. achocolatado, pronto. Exatamente. O que a gente sabe? Tudo o que acontece na vida do homem antes da fecundação e da mulher vai ter impacto na programação metabólica desse bebê. Fecundou, ele trouxe a responsabilidade ali no espermatozoide. A história da vida dele vem ali.
pelo estresse oxidativo, pela inflamação, por tudo. E a mulher no óvulo, até muito antes disso, porque desde a barriga da mãe dela, porque ela estava sendo gerada. Sim. Fecundou. Aquilo ali vai criar um microcosmos. A Science tem uma publicação em 2014 muito boa sobre isso. Aquilo tem um microcosmos. Aquela primeira célula fecundada, ela tem um microcosmos, a Science diz isso, que reflete o mundo exterior. Então, o ambiente uterino e tudo que essa mulher fez nesses 30, 25, 35, 40 anos, está ali. E aí os mecanismos epigenéticos vão acontecendo. Então, as agressões, elas vão fazer o quê? Você tem o seu DNA, que é fruto da fusão ali do pai e da mãe. Mas as agressões, o açúcar em excesso, a gordura de baixa qualidade, o estresse, a poluição, as questões ambientais, eles vão se acoplando nesse DNA. Ele vai ativando ali essas informações. Aí aquela doença que você ia ter aos 80, você vai ter aos 10. E é o que a gente pega no consultório hoje. E você sabe que impacta por 2 gerações. Por 2, Sim. tem artigo que fala entre 2, 3, pelo menos 2 gerações. Porque você pode ter problemas na fertilidade deste bebê que está sendo formado no futuro. E muitas outras coisas, doenças depressivas, né, as doenças psiquiátricas. E isso a ciência já mostrou. E aí vão acontecendo uma série de coisas. Somado a isso, o mundo está adoecido, as famílias estão disfuncionais, sim, então essa criança vai sendo gerada ali. O diabetes gestacional, eu falei isso numa palestra que eu dei no Arnold ontem, virou normal, como a obesidade. Eu falo com o paciente, porque sua glicemia está 90 e pouco. Não, minhas amigas no grupo do WhatsApp estão todas com a glicemia de 90 e poucos. E achar que engordar 20 quilos na gravidez, tudo bem, depois eu faço ginástica. Gente, entendo por uma vez por todas. Engordar na gravidez, o problema não é o teu corpo, meu amor. Não é. Se você é mãe, o amor pelo nosso filho, ele não tem que começar na maternidade quando você deu à luz. Ele começa antes de você pensar em engravidar. É isso. Quem você vai, inclusive, procurar para ser seu parceiro, né? E o a seu parceiro é para você ter responsabilidade. filho. Porque uma pessoa que seja legal, que você pode confiar, que vai dar amor, enfim. Isso já faz parte da gente amar esse filho que a gente tá programando. E aí o preparo pré-gestacional, né? Dessa programação metabólica, que isso não é modismo, isso aí é ciência. Então, assim, quem não trabalha com isso ou não entende disso, precisa quem fala que programação urgentemente metabólica é balela, não sabe nada de ciência. Precisa urgentemente Precisa se estudar. atualizar. Precisa estudar. Porque isso tem um impacto absurdo. E a gente, durante muitos anos, a gente trabalhou no SUS. E a gente sabe que, infelizmente, muitas pessoas em situações de vulnerabilidade não têm condições de comer o básico, né? Exatamente. Então, a alimentação realmente é errada, não por uma escolha, mas é porque come o que ganha, ou o que acha na rua, ou o que dão ali e tal. Então, a gente via já a diferença de uma gravidez ali e a diferença que a gente vê hoje quando a gente trabalha com pacientes aqui na clínica, onde os pacientes têm mais possibilidades, onde tem uma equipe de nutrição acompanhando, onde consegue fazer escolhas mais saudáveis por determinados alimentos. E aí a gente vê a diferença numa gravidez. O nível de gravidez de baixo risco, de alto risco que a gente tem é muito baixo pequeno hoje em dia, comparado com o que a gente já pegou anos atrás quando trabalhava no SUS. Por quê? Por conta de programação metabólica. Exatamente. Então, quem está assistindo a gente, que tem ainda possibilidades, gente, é muito mais inteligente você investir na saúde do que gastar na doença. Com então, certeza. ter um nutricionista ou uma equipe boa acompanhando o teu pré-natal, ou fazer um planejamento pré-gestacional, isso não é luxo, isso é necessário. Exatamente. É muito melhor você comprar um carrinho mais simples, pegar um carrinho de segunda mão, não fazer uma tal viagem e tal, mas investir ali no começo da vida do teu filho com alimentos melhores, informações melhores. Suplementando o que você suplementar precisa. o que precisa, exato. E também tendo a consciência, porque também muita gente não faz, não pela questão financeira, porque aí que dá mais... Pode e não faz. Pode e não faz, exatamente. Ou seja, a pessoa às vezes tem até cozinheiro na casa dela, pode comprar a comida que for, mas prefere ir lá e ligar e pedir um iFood. No plástico. Ou comer só besteira e tal. Não, mas eu tô com vontade. Mas eu tô grávida, eu não quero passar vontade. Mas não sei o quê. Só que, e a repercussão, né? E aí a prova de amor pro nosso filho é desde sempre. Então, essas atitudes também vão refletir o nosso amor. E a gente está vivendo essa era da inversão de valores. Então, todo mundo quer a foto bonita no Instagram. E aí, o que vai gerar uma foto bonita no Instagram? Então, assim, o enfeite da porta da maternidade. Gente, essa criança nunca vai dar importância à roupa da grife tal que ele saiu da maternidade. O berço. Eu tenho pais, eu me arrepio. Eu tenho pais. Por que acontece? A tendência do pai, mas não, eu vou comprar o melhor. Nossa, eu vou trabalhar mais, eu vou pegar mais plantão, eu vou fazer mais isso porque eu preciso dar o melhor, eu preciso pagar a melhor escola. Daí eles vêm dessa escola porque eles não se concentram. Eles vêm doentes da melhor escola e não têm o rendimento porque não foi investido na saúde. Sim, que a alimentação não vai errada. fazer diferença a roupa que essa criança vestiu na maternidade. Sim. Mas um suplemento que ela precisava tomar e não tomou, uma vitamina D baixa, uma B12 baixa, uma anemia tão negligenciada. Falei isso na palestra ontem. Gente, nós precisamos acabar com essa história de anemia fisiológica na gravidez. Quando a anemia vai ser fisiológico? Nunca foi. Nunca foi. É alguém Nunca que foi. teve a infelicidade ou a ignorância momentânea de escrever aquilo e pegou nós, os obstetras, né?
né, aproveitar aqui a audiência de vocês entre os obstetras, não existe anemia fisiológica. E essa mulher fica em cima de uma cama. E aí ontem eu palestrei sobre depressão pós-parto, mostrando tudo que a ciência fala já sobre os nutrientes na depressão pós-parto. Ela passou a gravidez toda na cama, às vezes por uma ferritina baixa. Sim. Sabe? Olha, eu posso falar pra você, eu não tenho uma depressão pós-parto em pacientes minhas há mais de 15 anos. De depressão pós-parto. É Blue isso. puerperal até comum, muita Blue gente tem. muito mais comum. Oscilação, mas depressão puerperal não tem. Justamente por conta da suplementação individual que a gente faz pra cada uma. E de todo o Você falou de apoio. anemia. E o olhar A multiprofissional, gente não né? deixa- Porque não é só vir na consulta, colher exame de sangue, fazer ultrassom. Pré-natal não é isso. Se as pessoas ainda têm essa ideia de que o meu papel como gestante, aí no médico uma vez por mês, fazer o pré-natal e me preparar para o parto, tá errado. O papel é você ser bem assistida, ter uma equipe de apoio em casa e equipe de apoio profissional. E aí isso vai incluir a nutrição, vai incluir o seu médico, apoio para o aleitamento materno, um bom pediatra. Então é muito mais do que só vir aqui fazer uma consulta. Mas muito é importante a gente dizer também que muita gente pensa assim, mas eu faço meus exames no pré-natal e estão todos normais. E entender que o nível de referência não é o normal. Para a gravidez, principalmente. Exatamente. Quando a gente fala, você falou de uma anemia fisiológica, a gente fala, uma ferritina na gravidez é acima de 75. Por mais que você pegue o valor de referência e mostre que 30 estaria suficiente. Lógico, Entendeu? Então, muda completamente os parâmetros para a gravidez. Uma vitamina D, tem estudos mostrando que vitamina D acima de 40 previne aborto, parto prematuro, pré-eclâmpsia, diabetes Doenças gestacional, psiquiátricas. uma série de coisas, sendo que na referência 25 está suficiente. Então, a gente tem que mudar esses parâmetros. Então, as pessoas têm que entender que ter um exame que, entre aspas, está normal, não é o normal. Não é o ideal. Principalmente para gravidez, não é o ideal. Exato. Até porque também, se você vai num médico ou nutricionista e a função dele é pegar o exame e ver se está dentro do valor de referência, Nem você precisava não precisa ir. Exatamente. Não precisa nem ir. Você Olha. abre lá no site do exame, vê o que tá vermelho, o que tá verde, e fala, então tudo bem. Então não é isso. Então, não é a isso. individualidade de cada um e fazer realmente ali uma prescrição totalmente, né, personalizada, o que faz diferença. Eu fui chamada para dar uma palestra uma vez na Câmara dos Deputados lá em Vitória, antes da pandemia, que eu falo que a nossa vida é antes e depois de Cristo e antes e depois da pandemia. Então, isso foi logo antes da pandemia. Era uma audiência pública, olha bem isso, sobre suicídio na adolescência e depressão na adolescência. Então, foi um psiquiatra que atende adolescentes e eu. Eu falei, gente, eu não tinha nenhum envolvimento, nem com política, alguém me chamou. E eu fui, como missão. E aí os deputados, tinha gente da comunidade, e eu dei uma aula inteira sobre epigenética. Eu falei, enquanto nós não mudarmos a forma de cuidar dessas gestantes no SUS, em todos os lugares, nós vamos continuar produzindo essas crianças e adolescentes com doenças psiquiátricas e isso vai se voltar contra nós, que é exatamente o que, infelizmente, a gente está vendo hoje. Sim. Então, é uma série de coisas, Érica. As famílias estão disfuncionais. Eu tenho crianças no meu consultório. Vão porque a criança não come. Não existe fogão na casa. Não existe fogão. E eu não estou falando de famílias de classe média baixa, não. Eu estou falando de pessoas ricas, de um poder aquisitivo alto, de um consultório, nesse caso específico. Só pede coisa, só pede comida. Ou come em grandes Micro-ondas. restaurantes, ou em grandes restaurantes. Tem uma pesquisa feita nos Estados Unidos com crianças sobre alimentação, há anos atrás, já tem bastante tempo, inclusive, que eles foram fazer sobre cozinha e tal, hábitos, e aí eles tiveram que dar um treinamento para as crianças antes, para eles saberem preencher, porque o conceito deles sobre cozinhar era abrir o pacote e colocar no micro-ondas. Nossa. Eles não tinham esse conceito, pesquisa americana, de ir lá comprar o legume, abrir, colher, descascar, colher, ou enfim, cozinhar, ligar a panela. A sociedade que mais está doente. Sim. A que mais publica. É a que mais tá doente. É a que Sim. começa, o que está índice chegando de obesidade agora. nos Estados Unidos. E o Brasil não tá ficando longe, né? Porque, Exatamente. infelizmente, muita gente tem normalizado algo que a gente sabe que tem CID, né? Está lá no Isso. Código Internacional de Doenças, a Isso. obesidade. E a querendo ou obesidade não infantil querendo. também. Hoje eu vejo uma romantização da obesidade infantil assustadora. Eu tenho falado isso para meus alunos na pós, Domingos. O que está acontecendo hoje? Os pais estão pegando essas crianças obesas para ganhar like. Ai, Eu digo o seguinte, a criança é linda, talentosa, ninguém vai usar uma característica física para determinar nada de ninguém. Isso é preconceito, nós não estamos falando nisso. A gente ama a pessoa saúde. do jeito que ela é. Não é esse o ponto. Mas usar a obesidade, não sei se vocês veem, eu não sei se é porque eu vi o primeiro, para mim aparece o tempo todo. A criança obesa, com um pacote de alguma coisa, de batata, um grande hambúrguer vindo. E aí o pai diz, e aí, o que você vai dizer para nutricionista? E a criança muito obesa. Vocês não têm visto isso? Não. Eu não vi. Mas é uma onda hoje no Instagram. Ai, meu E Deus. aí os pais ficando famosos, com milhões de seguidores, usando a criança, muitas vezes, inclusive, debochando da nutricionista e do pediatra. Aí o pai diz, mas o que você vai fazer? Eu não estou dizendo de um caso, não, tá? Porque eu já vi vários. O que você vai dizer para sua nutricionista? Eu vou esconder, não sei o quê. E a criança fazendo com um aquele meme, né? Fazendo meme.
Isso está viralizando, infelizmente, até profissionais estão repostando. Isso é muito Nossa. grave. Obesidade é doença. Só que um adulto que fica obeso, ele vai colher dos 50 anos dele para frente muita tragédia, mas a criança, Imagina quanto ela está tempo colhendo exposta. a vida inteira exposta a esses hormônios, a esse tecido inflamatório e já decretando um monte de sentença sobre a vida dela e os descendentes dela. Nós temos aí algumas perspectivas aí de 2050, cerca de 40% dos casais no mundo serem férteis. Doutora 40. Shana, eu publico muito sobre ela tem livros e artigos. Isso é lógico que é uma projeção deles. Sim. Mas a gente está vendo Baseado isso. no que a gente tem visto, é só né? a gente Claro. olhar para o Isso em redor. quanto tempo? Em 2050, cerca de Caraca. 40%. É muito grave. Nossa, é muito grave. E ainda tem essa geração dessas crianças que não concentram sem o remédio. E ainda tem um agravante maior ainda. Por mais que a maioria ainda não saiba, como você disse, o papel de cozinhar, tá só acostumado a abrir pacotes, mesmo aqueles que sabem, hoje, os nossos alimentos não são os Não, mesmos alimentos não da época dos nossos avós. Não são. Então, você pegar um tomate hoje, ele não tem os mesmos nutrientes, as mesmas substâncias que tinha há 30, 40, 50 anos atrás. Porque o solo mudou, A o produtor monocultura. rural não repõe o nutriente no solo para enriquecer aquele alimento. Verdade. Então, hoje é praticamente impossível, mesmo você tendo uma alimentação super regrada, super adequada, você ter saúde sem suplementar. Exatamente. E isso tem publicações mostrando diminuição de magnésio, vitamina D, uma série de questões por questões ambientais. A monocultura. Nós estamos pagando aquilo que nós estamos fazendo com o planeta. Sim. Seja do ponto de vista dos legumes, de tudo, por exemplo, do peixe. E Meu aí- livro Epidemia do Plástico, eu falo nisso sobre vem isso. toda uma sociedade doente como um todo, né? Porque nós todos estamos passando por isso. As pessoas altamente reativas, né? Uma irritabilidade, essa questão de hater, essa questão de pessoas brigando. Imagina que você antigamente andava na rua e você ia falar alguma coisa de alguma característica física ou mesmo intelectual de alguém. Jamais, né? Todo mundo tinha um mínimo, entre aspas, de noção. Mas na rede Hoje- social todo mundo fala. Fala, mas assim, é muito triste, É violento. sabe? É violento, assim, Que pena, né? Mas eu tô uma pessoa muito esperançosa, eu ainda acredito que dá pra melhorar muita coisa. A gente tem que fazer a nossa parte, porque tá muito triste, assim. Mas eu acho, você, querida, muito obviamente com as crianças, você deve estar vendo isso também, o distanciamento dos pais em relação aos filhos. Hoje o filho, ele já nasce com uma tela na cara. Né? Uma criança que você vai nos restaurantes, muitas vezes você vê famílias sentadas, cada um com o seu celular. Sim. Os filhos ali, os pais comendo, os filhos com o celular na cara, sem interação nenhuma. Muito triste. Uma coisa que a gente vê muito, e com certeza você vê muito, é muitos pais, ainda mais pais, acho que mais de primeira viagem, ou que também não tem rede de apoio, a gente sabe o quanto isso é difícil. Então aqui, primeiro, esse é um bate-papo pra gente levantar hipóteses e fazer cada um pensar. Não é Aqui a gente julgamento. não tá julgando, nem colocando regras, a gente tá colocando as pessoas para pensar. Óbvio que existe o mundo ideal e o mundo real. Então assim, o mundo ideal é que realmente todas as crianças comessem um prato hiper colorido todos os dias, que não tivesse tela até os 2 anos, que os pais pudessem fazer as refeições juntos, que a gente conversasse, não sei o quê. Gente, a gente sabe que isso é o ideal, mas o mundo real o que é? É a mãe que sai de casa super cedo para trabalhar, muitas vezes é uma mãe separada, ou um pai também que tá desempregado, ou o dinheiro que tá curto. A gente sabe disso. Aí o que eu quero muito de você para falar, como acalmar nessas famílias que falam assim: mas fica fácil falar isso quando tem 3 babás. Fica fácil. Não, gente, não é, porque tem gente que tem 3 babás e não faz. Vamos Essa colocar questão. diferente. Os nossos avós, na época, não existia telas, não tinham babá, tinham uma condição muito mais precária do que a nossa e criaram todos os filhos da mesma forma. Sim. Então, é tudo uma forma de você perceber se faz mal ou não. Então, assim, você dar uma tela para a criança, obviamente, faz parte, tem momentos que você vai ter, né? Óbvio que os filhos vão ter acesso a isso. Mas uma coisa é a criança estar viciada naquilo e o quanto isso vai fazer mal para a saúde. Aqui a gente está falando de saúde. E aí, muitos pais colocam a tela para criança pequena para comer, né? Porque fala assim: mas ele não fica no cadeirão de jeito nenhum, ele fica irritado, joga comida, eu vou pôr na boca. E aí, quando coloca lá a tela num desenho, a criança fica hipnotizada literalmente. e acaba comendo. E aí, eu queria que você explicasse do ponto de vista da nutrição, o quanto usar a tela na refeição faz mal. Não tô nem falando da parte, né, intelectual da criança, tal, que também afeta muito, mas em relação à nutrição mesmo, porque Até a gente pela sabe compulsão, né? que muda a questão alimentar, enfim, ela não entende ali o que ela tá comendo. Me conta um pouquinho pra gente. Foi ótimo vocês terem falado nisso. No meu livro de nutrição materno-infantil, eu ia trazer o livro, acabou ficando na mala em algum lugar por aí, mas meu livro de nutrição materno-infantil eu falo muito sobre isso, Érica, todo mundo vai encontrar lá nas minhas redes sociais. A gente nasce com um mecanismo fisiológico de saciedade.
existe uma comunicação cerebral e através de hormônios, enfim, que você sabe quando você precisa parar de comer. A princípio, teoricamente, até esse fato da gente descobrir a programação metabólica e a epigenética, a gente entendia que todo mundo nascia com essa programação. Hoje tem que fazer um parêntese, porque por causa dos mecanismos epigenéticos e dos agravos na gestação, diabetes gestacional, muitas outras questões, muitas crianças estão começando a ter uma perda do controle da saciedade. Porque a agressão no útero, ela atinge todo o corpo dessa criança. Inclusive a parte renal. Tem artigos mostrando menos néfrons. Nossa. Por causa da agressão, da carência nutricional, da não suplementação e tudo mais. Mas essa agressão, ela também está fazendo. Nós temos no consultório, meus colegas nutricionistas que estudam comigo, a gente tem esse relatório, esse relato de mães que falam assim, doutora, eu faço tudo saudável, eu tenho vontade de colocar meu filho na introdução alimentar num pote, numa bacia, que ele não vai parar de comer. Sabe? Então, existe ansiedade, existem os traumas, muitas coisas, mas existe a programação metabólica que vem mudando essa questão, porque, inclusive, leptina, grelina, tem relatos já de alteração da saciedade por conta das agressões no útero. Mas, fora isso, a criança nasce sabendo, se o bebê estiver saciado, você pode empurrar ele no peito, que ele não vai mamar. Vai virar a carinha. Ele está saciado. O que está acontecendo hoje? A gente está numa geração imediatista de pais que aprenderam a terceirizar tudo, por quaisquer que sejam os motivos. Eu tenho mães no meu consultório que têm 3 babás, que são milionárias, e que elas têm que levar as 3 babás porque ela não sabe nem a hora que a criança dorme, nem a hora que ela não vê a criança. Já tive mãe de não saber a hora que o filho acorda. Tá certo? Ah, mas como que você não sabe? Não, é porque eu também não tenho hora para acordar, mas você não sabe nem um dia. Eu já tive mãe que teve que parar a consulta, eu tive que dizer, olha, traz as babás para a gente começar a conseguir entender. Tá certo? Então, sem nenhum julgamento, essa é a realidade. Eu tenho colegas, alunos, que dizem assim, não, Andréia, eu já tive a criança que chegou na consulta com o motorista, porque nem o pai nem a mãe não puderam levar a criança na consulta. Eu já tive de mandar voltar. Não vou atender. Sim, você não Ou consegue os fazer pais nada, vão né? se responsabilizar. De quem, né? Eu já tive avó, eu já tive personal que me ligou e disse, Andréia, fulano precisa muito de passar consulta você e tal, mas os pais são tão ausentes que eu quero levá-los. Nossa. O personal. O personal. É triste demais. Eu disse, olha só, não vou receber. Eu amo seu trabalho, confio muito em você, mas eu não vou receber. Fala para esses pais virem conversar comigo. Porque, querendo ou não, a responsabilidade sempre vai ser dos pais. A maior responsabilidade nossa, quando a gente tem um filho, é ser pai e mãe. O que acontece? Eu vou em resort, eu fiz uns stories nas últimas férias que eu fui em julho com a minha família, eu tenho vontade de chorar. Quando eu entro nos refeitórios dos resorts, eu não estou falando de pessoas pobres, estou falando de um resort de luxo. Você senta e não há, exceto a minha família, eu já cheguei a ver ninguém fora da tela. É o pai na tela, a mãe na tela, a babá com a tela na cara do menino, todos da família. Gente, o que é isso? Como as pessoas podem achar isso normal? Ninguém está dizendo que você não vai usar a tela no momento. Mas como pode? O que essa geração vai ensinar para os filhos? Não há refeição à mesa, Érica, não há. A realidade dessas crianças é que não há. E comer é um ato, né? É cultural, é história, é família, é encontro. É o horário que a gente pode olhar no olho do filho, perguntar como que tá indo na escola, se tá tudo bem. É o momento que a gente consegue pegar tanta informação, né? E o que acontece se perdendo. do ponto de vista fisiológico? Ele nasce programado para saber a hora que ele tá cheio. Mas como ele tá viciado no desenho e a mãe ou a babá ou alguém tá enfiando na boca dele, isso é uma constância, ele vai sempre comendo mais. Ele começa, inclusive, a dilatar o estômago, que é um músculo e que vai dilatando, sim. Não, e muitas vezes ele associa, bom, enquanto eu estou comendo, eu posso ficar na tela. Então não para de comer para poder ficar na tela. Claro! E aí o que vai acontecer com essas crianças depois? De uma forma muito rápida vai chegar a obesidade. Porque aí lá na frente eles vão chegar no meu consultório. Ah, doutor, ensina ele a comer menos. Ah, doutor, não é possível, ele come demais. Mas essa história toda se passou. Então, a gente vai perdendo... Nós também. Se a gente comer sempre mais, nós vamos perdendo esse mecanismo. O que acontece com muitas pessoas. Mas as crianças estão perdendo justamente porque estão sempre empurrando. E não só pela tela, tá? Aquela família que tem uma obsessão pela criança comer. A criança já mamou, a criança está satisfeita. Ou até comer um pouco, está satisfeita. Mas tem que ter mais um pouquinho. Na nossa época, ainda existe isso hoje, infelizmente, mas na nossa época era comum um chinelo em cima da mesa. Nossa. Quantas pessoas comeram com o chinelo em cima da mesa? E hoje estão obesas? Eu tenho casos no meu consultório de chorar. Sabe que a minha irmã, né? Obviamente, meus pais faziam isso por amor. É. A minha irmã não comia, né? Quando pequena, era muito magrinha, muito magra, muito tal. E aí, ela não comia nada, minha mãe obrigava, se ela não quisesse comer, então, tomar um copo de leite inteiro depois da... Junto com a refeição. Tipo, então você não vai comer seu prato, carninha, arroz e tal. Então, no mínimo, você não sai da mesa se tomar esse copo de leite. Bom, hoje a minha irmã, imagina a aversão que ela tem a leite, né? Ela não pode nem ver leite na vida. Sentimento ruim. Porque é óbvio, você cria isso,
né? Memórias ruins, cria traumas, enfim. Mas na época, obviamente, é porque nem se falava sobre nutrição materno-infantil e como lidar, né? Os pais, muitas vezes, é o que a gente fala, né? Culpados sem ter culpa. Isso. Muitas vezes a gente erra, mas tentando acertar o por amor. Mas hoje em dia, com tanta informação democratizada, a gente tá falando assim... Muitos a gente espera que consiga passar com nutricionistas tão bons quanto você. Mas aqueles que não puderem, por 1 milhão de motivos, pelo acesso, por questões financeiras ou qualquer outra coisa, gente, a informação está disponível. Para todo mundo. Tem fonte E aí também tem que ir em fonte confiável. Tem que saber onde procurar. Exatamente, onde procurar. Mas no seu Instagram mesmo é uma aula. Quem quiser, ali vai ficar PhD YouTube. de nutrição. Dá pro profissional estudar de graça no meu YouTube. Sim. Uma vez eu estava passeando em Orlando com os meus filhos. Foi muito curioso. Eu fui trocar o celular, lotado e tal, e eu lá trocando e todo mundo, aquela história que a gente já sabe, né? E aí eu falei que ainda bem que eu tava chique nesse dia, tá? Porque eu tava lá, um frio danado, casaco. Daí a pouco, quando chegou a minha vez, chegou uma mãe, gente, correndo. Foi tão emocionante aquilo pra mim. Ela veio correndo com 2 meninas na mão. E ela correu pela loja inteira. E ela veio, e essa é minha vez. E ela pediu pra todo mundo parar. Ela gritou. E ninguém entendendo nada. Ela falando em português. E ela olhou pra mim, por favor, tira uma foto com as minhas filhas. As filhas não queriam nem tirar foto comigo. Mas tira uma foto com as minhas filhas. Sabe por quê? Eu moro aqui nos Estados Unidos há anos. E eu criei essas 2 meninas pegando as suas informações gratuitas na internet. Tá vendo? Eu não tinha acesso aqui a todos os médicos que a gente tem no Brasil, a nutricionista. Eu assisto seu canal do YouTube, eu vejo tudo que você fala no Instagram, no Facebook, eu assisto todas as suas lives e olho as minhas filhas saudáveis, criadas com a sua ajuda. Gente, foi tão gratificante. E num país onde o índice de obesidade é enorme. Aí todo mundo ficou olhando pra mim achando que eu era uma famosa do Brasil, tá, gente? Mas André, eu vou contar, você lembra quando aconteceu comigo também, dentro da loja? Lá em Orlando também. Não lembro nem que loja que era, a gente tava andando nos corredores, tipo, já era tarde da noite, assim, umas 10 horas da noite, que a gente sempre foi inimigos do fim, né? Então a gente sai do parque e vamos pra o que tiver aberto, a gente vai. Se ao for passeio Walmart, assim, a gente nem vai. E a gente tava em alguma loja também, não lembro, e de repente eu passei por um corredor, aí teve uma pessoa... Deu um berro, eu olhei e falei, meu Deus, alguém tá morrendo, aconteceu alguma coisa... Doutor Domingos, não sei o quê. E veio também, era uma seguidora, e veio agradecer também, não era paciente nada, era seguidora, e dizendo também que muitas informações da gravidez, tudo, pegou através das redes sociais e tudo mais. Então tem isso é muito gratificante. Tem que buscar no lugar certo, né? Tem que saber filtrar, mas as pessoas hoje... Eu falo que hoje só é completamente leigo no assunto quem quer. Outra coisa que a gente vê também é as mães... Tem o filho que come demais e tem a criança que não come. E o que também gera um trauma para as famílias, né? Tipo, você vai lá, faz a comidinha. Eu passei muito isso com a Júlia quando ela era bebê. Tinha dia que eu fazia a comida dela, ela comia Isabela é bom tudo. Garfo, a Isabela é bom garfo, come bem. Mas tinha dia que eu ia dar e ela simplesmente não comia. Às vezes 2 colheradas, 3, assim, forçando. E aquilo pra mim era a morte. Eu falava, meu Deus, mas essa criança... E eu aprendi com você, né? Em casa que tem comida, criança não passa fome. Né? A criança vai passar fome em situação de vulnerabilidade, tá morando na rua, não sei o que não tenha comida. Agora, se tem a comida, ela não passa. E eu lembro que eu perguntava muito pra você, mas como que eu vou saber que ela tá saciada? Você falou assim, tudo bem, a gente não tem que computar só que ela comeu ali naquele momento, é ao longo das 24 horas. Então, assim, às vezes no almoço ela não comeu tão bem, mas calma, ao longo do dia e tal. Então, isso é muito legal, né? Porque e é muito frequente. Traz uma paz pra gente, porque a gente acha que a criança tem que comer bem em todas as refeições, que ela tem que raspar o pratinho dela tal, em todas as refeições. E o que você tem pra falar pra esses pais? Ótimo você falar nisso, Érica, porque o que mais acontece no consultório é a seletividade alimentar, né? É o tempo inteiro. E o relato dos pais, muitas vezes, é esse, assim, doutor, ele não come. Tá? Porque existe a dificuldade alimentar, que é algo mais grave, mais orgânico, e a seletividade alimentar, que tem níveis diferentes. Então, é um diagnóstico diferente. Mas esse seletivo, na maioria das vezes, é aquela criança que tem ali 2, 3 aninhos, que nem era para estar tomando mamadeira mais, que toma 5 mamadeiras por dia, não sobra apetite para nada. A família precisa entender que, assim, ó, o bebê, ele tem mais fome do que uma criança um pouco maior. Por quê? A gente nasce e em 1 ano a gente triplica de peso e dobra de comprimento. Nunca mais na nossa história isso vai acontecer. Graças a Deus, mas a gente triplicar de peso, gente, agora, pelo amor de Deus, ia estar com 150. Comigo já aconteceu algumas vezes. Foi Exato. Mas tirando essas situações, não vai acontecer. Não é para acontecer. Só que aí o que acontece? Ele fez 1 ano, ele tá descobrindo o mundo. A última coisa que ele quer é comer. Ele quer descobrir o mundo, mas ele também não quer comer porque é fisiológico. Ele não precisa mais comer tanto e mamar tanto quanto ele comia quando ele tinha 8 meses, 7. Isso vai diminuindo. Só que a família não pensa assim. A avó, então, nossa, a tia, a vizinha. Todo mundo acha o quê? Cresceu, tem que comer mais. Cresceu, tem que comer mais. Na casa de avó, pelo amor de Deus. Na casa da minha E avó não tinha é comida isso. pra um batalhão, né?
É isso. E não é pra ser assim. É natural e fisiológico que ela coma menos, que ela mame menos. Só que as famílias não pensam nisso. Daí é o risco dela começar assim, não comer, eu vou dar esse inho aqui da vida, esse biscoitinho da inho. Aí começa. Só que aí ele já tem essa fase de 1 ano e meio até 3, que é uma fase que a gente chama muito de neofobia, de mini adolescência. Porque é fisiológico isso, a criança que escolhe mais. Por isso tudo que você plantou nesse início vai contar. Porque se ele começar a ficar mais restritivo, assim, ele come menos quantidade, mas ele só conheceu coisas saudáveis. Então ele vai comer poucas coisas mas nessa fase de qualidade. E quando essa fase passar, ele volta a comer o que era habitual. Sim. Só que tem família que não aguenta. Sim. Aí começa o biscoitinho. Aí começa aquele. Quem conhece o açúcar, não vai voltar pro brócolis naturalmente. Assim, a tendência é ser mais difícil. Pode até voltar, mas a gente vai suar mais. Tinha até aqueles que falavam que valia por um bifinho, né? Exato, todos esses, que ainda existem, infelizmente. Aliás, você sabe o que o passarinho falou pra passarinha? Ai, meu Deus. Lá vem. Quer danoninho? Corta! Deus me livre! Esse foi do podcast com vinho. Teve um vinho nessa caneca. Tem que ser do vinho, esse tem que ser do vinho. Mas é isso, Érica. O que a família precisa entender? Então, às vezes, a criança nem é seletiva. Ela não teve oportunidade de sentir fome. Sim. Então, assim, se mama no peito, muito melhor, né? Sempre a amamentação tem muitos benefícios. Mas, às vezes, até a amamentação, que é o dia inteirinho pendurada ali, ela vai comer um pouco menos. Então, a gente tem que ajustar isso no consultório. E as mamadeiras são realmente muito prevalentes, porque fica assim, né? Não, mas não comeu, pelo menos mamou. Essa é a história da sua mãe. Sim. E aí ela não vai sentir fome. Então a gente tem que acalmar o coração, entender que qualidade é mais importante e que isso são fases que vão passando e que a gente vai vencendo e voltando para o nosso ambiente. E para aqueles que estão totalmente também viciados em tela, que sim, que você já percebeu aqui que você está fazendo um monte de coisa que pode prejudicar, vai dar trabalho, mas sempre dá tempo de mudar. Isso que também é importante. Porque tem muita gente que fala, não, mas ela só come assim, agora vai ficar assim e acabou. Não. Dá pra mudar. Dá pra mudar. Sempre, independente da idade, né? Então, se você pega uma criança bem novinha, ou que tá com mais idade, ou um adolescente, sempre há tempo de melhorar, de buscar qualidade de vida, de buscar saúde. A família tem que querer mudar. Sim. Porque, às vezes, a tela tá ali, porque o pai e a mãe também não vão se dedicar. Sim. Maternidade requer responsabilidade. Sim. Eu falo nas minhas palestras, não quer ter responsabilidade, não quer ter que pagar esse preço, gastar esse tempo, investir, não tenha filhos. Sim. Mas é engraçado, eu vi hoje, inclusive, uma publicação do Piangers, né, que fala muito de paternidade, gosto muito dele. Ele falou assim, uma criança não precisa de um pai. Ele não precisa de um pai. Precisa de um pai presente. Para ter um pai que seja ausente, para ter um pai que trata mal, para ter um pai que maltrata, um pai que não cuida, ele não precisa ter pai. Precisa ter um pai presente. E a mesma coisa com a questão da mãe, família, enfim, tudo mais. A gente tem que ver o conceito de família e tem que estar cada vez mais junto com os nossos filhos. E a gente tem que realmente adaptar os horários. A gente acabou de adaptar um horário nosso aqui da clínica. A gente trabalha muito, fala assim, mas não dá tempo, eu trabalho muito. A gente também trabalha muito. Hoje a gente tem um dia da semana que a gente começa a atender muito mais cedo, mas para acabar mais cedo, a gente faz questão de levar nossos filhos na escola, buscar nossas filhas na escola, e é o dia da família que a gente faz um churrasco em família em casa. Toda semana. Faça chuva, faça sol. Então a gente vai adaptando os dias. Então a gente toma café da manhã junto, aí muitas vezes janta junto, mas a gente tem que, óbvio, trabalhar. A gente, mais que obstetra, às vezes tem madrugadas que a gente vira à noite, partos e tudo mais, mas a gente tenta estar presente o máximo possível e criar situações para isso. Então você tem que dar um jeito. Tem que ter mais que a gente tenha a rede de apoio, porque a questão não é essa. Por mais que tenha rede de apoio. A gente tem, agradece, mas a presença, o amor do pai e mãe é insubstituível. E posso falar, então, assim, hoje, por incrível que pareça, a maior alegria das nossas filhas é que a gente esteja junto para levá-las na escola. A coisa mais simples do mundo. Sim. E elas ficam felizes da vida. Elas ficam sonhando com a terça-feira, que é o dia da família. Se a gente voltar de viagem e trazer um presente, elas não ficam tão felizes quanto a gente ir na escola. Você sabe que é muito lindo isso. Desde que eu tive filho, meu marido sempre me ensinou a viajar e não trazer o presente. Não tô criticando, eu sei que a maioria faz, eu já fiz em algum momento, mas ele sempre me disse assim, vamos criar nossos filhos entendendo que o presente somos nós. Que a nossa presença é o presente. Então, a gente nunca trouxe, talvez muito pontualmente. Porque ele disse assim, quando você traz o presente, tira aquela alegria de dizer que você chegou. Quem tá chegando, E aí, gente, e quando eu chego, eu viajo muito, quando eu chego, é o cachorro, é o menino, é todo mundo pulando, aquela alegria. Delícia, às vezes de um dia pro voltar outro. E a gente pode resgatar isso, Érica. Dá tempo da gente resgatar isso. A partir de agora, não tem mais presente pras crianças. Se elas acharem ruim, eu vou mandar reclamar com a Andréia. Não quero nem saber.
Fala, reclama com a tia Andréia, que foi ela que mandou não trazer nada pra vocês. Gente, olha, isso funciona. É tudo ponderado, né, na É tudo. verdade. Hoje Assim, eles são grandes, né? Acho que quando você ensina a essência, a criança não vai se perder pelas coisas Não da vida, né? A gente tem que ensinar eu que o mais falo, importante são ser as pessoas. feliz na Disney ou ser feliz na pracinha. É isso. Sabe? É ser feliz no restaurante Sim. 3 estrelas Michelin ou comendo a comida da vovó, que é a melhor do mundo, É. óbvio. Então, assim, eu acho que isso que é o mais importante, né? É isso. É isso Ai, aí. que Vamos mudar de maravilha. assunto, fazer um bate-bola com a Andréia aqui? Ai, meu Deus. Vamos Faz, pegar a bate-bola. nossa caixinha de perguntas. Senhor amado, que medo dessa caixinha, Passa pra cá, Brasil. Andréia. Ô, Raquel. Nossa. Beleza? Não precisa cair as coisas não, Raquel. Vem cá. Vamos lá, Senhor. O que vai sair dessa caixa? Olha só que... Opa, peraí. Ai, meu Deus, tomara que eu... Na nutrição materna infantil me garanto. Agora nessa caixinha eu não sei não, tá, Essa gente? caixinha aqui é perigosa. Pega o vinho. Perigosa. Vamos lá, vamos sortear umas perguntinhas aqui. Vamos lá. O negócio é tão fundo aqui, Raquel, Ai, que já foi me feita a ajuda, caixa pai. menor. E ainda tá aberto. Hã? Ainda tá aberto. E aqui, você sabe que a gente mostra, né? Porque vida real é vida real. Lógico. Elas fizeram a caixinha e o fundo tá furado. ó. Ai, que Olha ótimo. só, vamos procurar. A gente mostra mesmo. É literalmente um saco sem fundo, saco sem gente. fundo. As bolinhas estão tudo perdidas aqui, que eu não acho nem uma bolinha aqui, mas tudo bem, nós vamos achar. Vamos procurar. Tem uma aqui, como é que eu vou tirar a bolinha daqui? É Deus me ajudando. Olha, a pergunta deve ser bem Nossa, capciosa. Eu vou tô passar pra pensando. Érica Deixa eu fazer. ver. Eu Nossa. defendo a amiga, qualquer coisa. Ótimo, eu... acho bom. Acho justo. Ah, isso é legal. Conta pra gente uma vergonha ou um grande mico que você já pagou. Gente, eu poderia contar 1000. Eu ia falar, a Andréia gosta de um mico, né? Gente, pagar mico é meu estado natural. Eu pago mico todos os dias. Eu vou dizer assim, ó, eu pago muito mico em hotel, e eu vou muito para hotel para vir trabalhar ou palestrar. Então, assim, eu pago mico, por exemplo, todo o meu cartão desmagnetiza, a ponto de quando eu fico no mesmo hotel, eu ficava no hotel ali no Oscar Freire, quando eu chegava, o cara dizia pra mim assim, doutora, leva uns 5. Eu falei, mas por quê? Não, porque a senhora vai desmagnetizar. O cartão esse é do um carro. quarto. É. Mas isso sempre acontece comigo no hotel, assim. Mas um mico que eu paguei uma vez, a Marina estava internada aqui num grande hospital, chama Hospital Santa Catarina. Sim, na Paulista. Na Paulista. E eu ficava com ela na UTI até tarde, depois eu atravessava a Paulista e ficava num hotelzinho ali perto. E aí, eu me lembro que um dia, e eu só quero... Gente, tudo acontece. Mas, ó, tá tudo repreendido. Eu não gosto de contar essas coisas que atrai, mas eu vou contar. Eu ficava sempre presa em elevador. Vocês já ficaram presa em elevador? Já fiquei. Eu já fiquei, mas muito. Fiquei Se o elevador poucas pensar em vezes. prender, eu que vou estar lá na hora, sabe? Deus me livre, que não aconteça mais. Mas nesse dia, eu saindo do hospital bem tarde da noite, eu desci no elevador perto do pronto-socorro, assim, não sabia nem que elevador era aquele. Entrei no elevador, tipo o elevador de serviço, entrei errado, tá? E ele desceu e não abria a porta. Eu disse, meu Deus, eu caí num buraco, eu tô num buraco, meu Deus, não sei o que eu vou fazer, minha filha na UTI, meu marido lá em Vitória, você sabe onde que eu tô? E o celular não pegava, e eu nada, e eu comecei a gritar. Mas isso foi muito pouco tempo, eu comecei a gritar, porque eu me apavorei. E eu gritava, porque eu achei que o elevador tivesse parado no fosso, assim, sabe? Tá. Entre um andar e outro. E ninguém ia me ouvir, eu não conseguia chamar ninguém, não tinha celular, e eu gritava. Gente, eu de olho fechado gritando, a porta abriu. Lentamente, no pronto-socorro, tinha gente. Lotado. E eu berrando de olho fechado. Ah, quando eu abri. Todo mundo te olhando. Tipo assim, que já essa te louca- levaram pra O psiquiatria. que essa louca tá fazendo? Eu perdi completamente o sentido. Eu disse assim, desculpa. No pronto-socorro, os doentes já tinham levantado. Não, foi o hospital inteiro, porque parecia Mas que você alguém ajudou tava as Você promoveu a cura. Cura! Levanta, Todo te mundo anda. levantou, até os doentes. Eu disse, desculpa, que depois, assim, não foi nada demais, Ai, sabe? meu Deus. Mas outros micos, se vocês quiserem, Boa, aqui a gente fica até não, amanhã, boa, tá? É muito boa. bom. Vamos contar os micos no Vinho No Cast. do Vinho Cast, tem muito. Vamos pra mais muito. uma perguntinha. Esse dia eu ia ser assaltada, tá? Mas eu tomei um susto tão grande, era tipo um Que andarilho. você Eu tinha assustou o acabado assaltante. de trocar o celular, saí do banco. E eu sabia que eu não podia pegar o celular. Vou contar só mais esse. Eu sabia que eu não podia pegar o celular, mas eu peguei, porque sabe aquela história? Sei. Só Ai, responder deixa eu essa. dar uma olhadinha. Quando eu ia só responder isso, o cara saiu assim. Eu disse, o quê? O senhor tá louco? O homem olhou pra mim. O senhor tá louco? Fiz esse quase bate no... Mas foi assim, Deus me livre, não façam isso. Aí eu peguei o celular na frente dele, assim, enfiei dentro da bolsa. O senhor nunca mais dá um susto, você só mata uma pessoa. Ele fez assim, ele era um andarilho. Ele fez assim. Eu disse, por favor. Levantei pelas minhas coisas, peguei o carro, não fui assaltada. E depois eu falei, meu Deus, o homem ficou rindo. E essa é a Andréa Frix andando na rua, tá, gente? Não façam isso. É a tua cara. bom. né? Você tá louco? Praia ou neve? Praia. Eu moro em frente à praia, É, você sabe, maravilhoso. Né? Praia. Acho que só eu que gosto de neve aqui, viu? Ah, eu gosto muito também. Vamos lá pra última Praia. perguntinha. Vamos ver. Ai, eu adoro essa. Um sonho que ainda não foi realizado.
eu já realizei muitos, tenho muitos sonhos, mas o maior deles, sem dúvidas, é ter um braço social grande no Instituto Andréa Fricks, que é o que eu estou começando a fazer já. Eu faço muita coisa no bastidor, como eu sei que vocês também fazem muito mais do que mostram. Mas eu quero fazer mais. Eu quero fazer isso institucionalizado. Eu quero trazer. Vai ser parceira do nosso Instituto Eu Mantelli. acho. Vejo isso. Eu já Isso é vejo uma boa, isso. hein? E sabe o que eu quero fazer? Eu multiplico. Por que eu capacito nutricionistas, médicos profissionais da saúde? Porque eu sempre entendi que a minha missão é colocar essas sementes. Exatamente isso. Então, eu quero dar a oportunidade de todas essas pessoas que estão sendo capacitadas ajudarem alguém. Nossa. Porque se todo mundo ajudar mais um, olha o impacto que isso vai ter. certeza. Então, esse é o maior sonho que eu quero realizar, se Deus quiser. Tem muita coisa ruim no mundo, mas tem muita coisa boa. Tem muita gente boa, tem muita gente com vontade real, né? E acho que as pessoas que têm um coração um pouco mais fechado, que estão desacreditadas, não acreditam tanto nisso. Fala assim, não, essa pessoa tá fazendo instituto, deve ser porque quer ganhar dinheiro ou pra isentar imposto, não sei o quê. Não, gente, tem muita gente boa de verdade. E eu sou grata porque eu tenho muitos amigos assim, que realmente a gente conhece a essência e são pessoas que podem ajudar e a gente vê que ajuda muito mais do que é divulgado, lógico. Até por questões de segurança e nem precisa ficar se promovendo um monte de coisa, mas pra gente promover o bem, a gente tem que falar disso sim. A gente tem que promover, então fazer ação social, divulgar, né, campanhas, ajudar e a gente vai ficar muito feliz de com certeza divulgar muito o seu instituto também e trabalhar junto nessa parte social, porque a gente sabe que todo mundo pode ajudar. A gente não pede nada pra gente, mas a gente não vai hesitar de pedir pra quem precisa. Com certeza. Então a gente vai pedir ajuda dos amigos, dos famosos, dos não famosos, de todo mundo. E quem puder participar, seja com investimento, seja com trabalho braçal, seja ali divulgando, é muito bem-vindo, porque não é para nós, não vai ser para a Clínica Mantelli, vai ser para quem precisa. Da mesma forma, quando você tiver o braço social, mesma maneira, vai ser para quem necessita. E eu quero, assim, doar mais que o dinheiro, eu quero doar o tempo. Eu tenho Exato. feito A informação isso. O tempo, a informação tá ali. E trabalhar, né, é o que a gente pretende também, da gente poder atender e fazer essa transformação que a gente vê, né, na vida das pessoas, da questão de saúde, de maneira 100% gratuita. E tá chegando. A esperança, nós estamos aqui para fazer a diferença nessa geração. Esse é meu lema, nós podemos, nós devemos, nós faremos a diferença nessa geração. Sim. A gente não pode pegar disso tudo aqui e pensar assim, nossa, mas é difícil, o mundo tá de cabeça para baixo. Não, tá grande parte de cabeça para baixo, tem muita gente mas querendo nós estamos aqui e Deus não perdeu o controle. Sim. Não perdeu o controle. E é por isso que o nosso trabalho é missão. Sim. Porque faça chuva, faça sol, nós vamos falar desse bem, dessa saúde, do amor. Nós estamos aqui para isso, nós não vamos fugir ao nosso chamado. Ai, que delícia te receber, minha amiga. Amo vocês. Vou fazer mais uma perguntinha pra Andréia, vai. Deus. Acho chique. Só pra saber um pouquinho mais, o pessoal conhecer um pouquinho do lado não nutricionista. Ai, meu Deus. Banda ou tipo de música preferido? O que você gosta mais de ouvir? Eu O sou que muito toca eclética. no seu carro quando você tá indo trabalhar? Então, normalmente toca nada no meu carro quando eu tô indo trabalhar, tá? Até porque eu trabalho muito de casa hoje, tá? Graças a Deus. Mas eu gosto de tudo. Eu amo ouvir jazz. Eu amo música gospel. É muito chique. Eu gosto de tomar café da manhã ouvindo jazz. Nossa, tá? Eu gente. tenho umas playlists do Starbucks que eu amo. Então eu tenho esse privilégio, né? Acordo muito cedo, trabalho, depois tomo café com meus filhos, porque eu trabalho de casa em grande parte. Sim. E aí eu coloco um jazz pra gente ouvir. Ai. Mas a minha casa, curioso, tá? E eu acho que isso pode até virar uma dica. Quando eu estava reformando meu apartamento atual, eu fiz uma grande reforma, foi um presente de Deus para mim, fruto do meu trabalho. Uma pessoa que sempre ouviu muito Deus falar sobre mim, teve uma visão. É uma pessoa que tem um dom de ter visões. E ela disse assim, eu tive uma visão com você, para você ir para sua casa nova. Eu disse, mas pode contar. Olha, nessa visão, o seu marido chegava na casa nova, olha eu me arrepiando aqui, com uma caixa muito grande. E quando ele abria, saía muita música, muito louvor dessa caixa. Eu não sei o que significa isso, mas Deus me mostrou o seu marido chegando com uma caixa de som na sua casa e saindo louvores. E eu ouvi, eu tenho um print, é tanta coisa de Deus pra mim que eu tenho um print, eu comigo mesmo, só das palavras do Senhor. Sim. Daí eu coloquei o print lá, isso bem antes de eu voltar pra casa. Gente, parece mentira, eu nunca contei isso pro meu marido, nunca. Depois que a gente voltou pra casa nova, os louvores tocam muito o coração dele. Foi assim que até que ele se aproximou muito do Senhor. Ele só passa louvores na minha casa. Ele assiste no YouTube, ele tem as playlists lá e ele coloca na minha casa. E ele começou isso por quê? Porque no carro os meninos se implicavam muito. Ele fala, dá essa dica, e é isso que eu quero dar a dica. Dá essa dica pros seus seguidores, pros seus pacientes. Porque os meninos entravam no carro e começavam a brigar. E Coloca ele leva, louvor. ele coloca louvor e todo mundo fica cantando. E Mudou a constrange, vida. né? Porque eles vão começar a brigar na hora que tá tendo um louvor, E o né? louvor traz a presença do Senhor, atrai a presença do Senhor. Então, assim, isso é muito lindo. E na minha casa toca louvor enquanto a gente janta, enquanto... Eu escuto meu
meu jazz de manhã. Tirando isso, é louvor. Ai, Então, que assim, lindo. realmente é impactante. E aí eu me lindo. lembrei dessa mensagem que esse amigo teve. Sim. Sem o meu marido saber, ele é aquele levita que tá lá dentro trazendo louvor. A música. Isso, é Sabe que na maravilhoso. minha casa meu café da manhã é com música ao vivo, com louvor ao vivo todos os dias, né? É? Porque temos um pianista agora, cristão. Eu já vi tocando, E ele maravilhoso. toca de manhã. E aí, pra Cristão, vocês? Eu brinco com ela, você tá crente que eu tô crente. Esse Tá quente aí. tá Ele é crente quente, entendeu? Mas tem coisa melhor do que estar apaixonada por Jesus, né? É tão não bom. tem. É o primeiro né? amor. Que a gente continue nesse primeiro amor a vida Sim, inteira. Então, todos os dias também. A gente tem muito louvor e tem um louvor ao vivo. Então, Não, porque eu ainda com esse cantor gospel. Toco o piano e vou tirando Deus os louvores ajude. no piano, tudo é muito legal. É lindo. Maravilhoso. Deus é maravilhoso. Obrigada, amiga. Te esperamos mais. Gente, pra quem não Quero segue voltar. a Andréia, @AndréaFrix, tem underline? Isso. Não, Deixa a Andréia- Andréia Tudo- Frix. Aproveita então, Tudo dá, junto. dá o seu último recado pros seguidores. Você já fala suas redes sociais e tudo Então mais. tá, o Instagram, Andréia com I Frix, tá? Andréia Frix, o YouTube Andréia Frix, tudo Andréia Frix. Tem o Instituto Andréia Frix, onde os profissionais da saúde estudam comigo, nutrição materno-infantil. Tem uma pós-nutrição materno-infantil, práticas integrativas e complementares de saúde para nutricionistas, médicos, profissionais da saúde. E assim, meus livros, a vida nossa tá no link da bio, né? Assim, no link da bio do meu Instagram tem tudo, os meus livros, o Instituto, tem tudo. Eu queria deixar uma mensagem assim de amor e de esperança. Eu queria deixar 2 recados. Um, para as famílias, assim, é tempo da gente voltar atrás, não tem nada errado. Fez diferente até agora, não tem certo e errado, tem o jeito de vocês de fazerem. O que é importante é colocar esse amor, colocar a presença de Deus na vida de vocês e tentar se organizar. É possível, tá? E para os profissionais da saúde que estão assistindo, eu quero dizer, a gente não é médico, nutricionista, professor, não, nós somos profissionais da saúde. E o profissional da saúde, ele tem que promover a saúde. Então, mesmo que você esteja assistindo e pense, nunca vou atender a gestante, é sua responsabilidade. Você não parou nesse podcast por acaso. Há um propósito. Assuma o seu papel de profissional da saúde, porque assim nós vamos fazer a diferença nessa geração. Ai, que lindo. Quero muito, muito te agradecer. Desejar ainda mais sucesso. É lindo ver o agir de Deus na sua vida e ver o quanto você realmente se empenha para trazer qualidade de vida e promoção de saúde e mudar gerações. Muda. Nós temos pacientes em comum. Eu fui tua paciente, né, da minha filha, e eu vejo quando você trata isso com o maior respeito, carinho e dedicação. Então, muito sucesso. Muito obrigada por participar de mais um Mantelicast. Uma salva de palmas para a Andréia, que além de tudo somos fãs. Obrigado, Andréia. Deixar aqui então agora para vocês, pessoal. Obrigado pela audiência de vocês. Se vocês ainda não seguem, por favor, estamos no canal do YouTube, @Mantelicast, Mantelicast Cortes, nosso canal de cortes, muito bacana também. Estamos no Spotify, estamos no Deezer, estamos em todos os lugares, então segue a gente, acompanha, deixa lá o seu like, ativa o sininho. Encaminha pros amigos. Compartilha, mostra pros amigos que todas as quintas-feiras a gente traz sempre um convidado incrível, como foi a Andréia hoje, sempre com temas muito relevantes pra vocês. Beleza? Um beijo pra vocês e valeu! Tchau, tchau. Tá, eu vou fazer a abertura e passo a bola pra Erika apresentar a Andréia. 1, 2, 3. 1, 2 e... Eu gosto do meu time. O time é meu, não é seu. 3, 2, 1. Fala, galera! Tudo